Todo sábado à tarde a luz vinha acender, entre amigos, fé em mãos pra estender. Na fazenda em Guaratiba, o amor era a missão, cuidar de quem sofria, levar consolo ao coração. E mesmo quando tudo parecia terminar, a esperança achou um novo lugar. Perseverar, seguir, não desistir. Quando a porta fecha, outra vai se abrir. Com fé no caminho e união pra crescer. O bem encontra sempre um jeito de viver. Veio tempo de mudança, tudo se encerrou, mas a chama do trabalho nunca se apagou. Na casa simples, um novo começo nasceu. Dona Celeste abriu portas e o amor floresceu. E de um pequeno grupo surgiu uma missão maior, transformando o cuidado em algo ainda melhor. Perseverar, seguir, não desistir. Quando a porta fecha, outra vai se abrir. Com fé no caminho e união pra crescer. O bem encontra sempre um jeito de viver. Hoje é mais que um sonho, é dedicação, uma associação feita de coração, de mãos dadas, seguindo além no caminho do bem, do bem. A casa do caminho, onde floresce o bem em cada destino. Entre mãos que ajudam e vozes em união, se constrói uma casa de paz e compaixão. Aqui nasce a força pra recomeçar, e a esperança insiste em nunca se apagar. Na fé que consola, na luz que irradia, a caridade guia, transformando o dia. Com a ajuda do Dr. Bezerra e a espiritualidade amiga, no abraço sincero, no gesto de irmão, se ilumina a vida, se acalma o coração. Entre passos simples e olhares de luz, aprendo a seguir o exemplo de Jesus. Na dor ou na luta, não estamos sozinhos. Já bebendo, és o porto, és o caminho. No caminho do bem, do bem, do bem. Traz para nós essa reflexão que está no livro A Vida Conta, que diz assim: o refúgio de amor da Boa Nova, denominado Casa do Caminho, albergava um montão de pessoas em provas, doença, inquietação, cansaço e desanimo. O sol se despedia no poente. Tudo em Jerusalém no entardecer requeria parada de lazer depois de um dia quente. Entretanto, na casa do Senhor, intensa prosseguia a tarefa de paz, de compreensão e amor. Enfermos sem famílias que os quisessem, débeis mentais em desvalia, mulheres desoladas, crianças de ninguém estiradas nas calçadas. Junto dos companheiros de Jesus, alinhavam-se em prece, rogando aos céus socorro, amparo e luz.
No transcurso do dia, Simão Pedro trabalhava tanto que se acolheu em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Mas um dos assessores veio correndo pelos corredores, apressado, disse em voz tremente: Irmão Pedro, chegou à nossa porta um velhinho em feridas, geme e grita com dores incontidas. É o rabino Joás que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Pedro aprumou-se e respondeu, como quem se arrojara em intenso ágio: Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco que odeia o mundo galileu? Pois não sabe no texto em que estudas que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a complicar o mestre inesquecível e dando murro à mesa juntou: é impossível, aqui não entrará semelhante traidor. Cumpro o que penso e falo, eu mesmo vou à porta a fim de despachá-lo. Desci a noite devagar, a penumbra invadiu o grande lar. Pedro avançava para a entrada, mostrando na expressão a alma rude e agitada. Mas quase rente à porta, um homem sereno cravou um olhar calmo e profundo. Pedro reconheceria, fosse onde fosse, em todo o mundo. Era Jesus, o mestre Nazareno. Empolgado de pranto e de alegria, Simão interrompeu atarantado: a que vinde, Senhor? Ordenai o que for do vosso agrado. O Cristo replicou, carregando de amor as palavras que trazia: compreendo, Simão, a repulsas que sentes. Não pudeste esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, é preciso abrandar o coração. Olvidar toda ofensa é prosseguir em paz. Venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o velho de outrora. Ele é um pobre penitente que se escora nas chagas que carrega. Um homem feliz de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda nossas falas de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa, 70 vezes 7. Não te detenhas, vai. Lembra o infinito amor do nosso Pai. Cada um pagará pela culpa que tem, pela justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem. Aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim, faz o bem a Joás, como fazes por mim. Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou tocado de amargura. Depois ganhou a porta em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente e inquiriu sobre ele ao tristonho rapaz que se punha a assistir. Amigo, esse é Joás, que pede proteção ao teto deste asilo. Está mudo, febrento e desprezado. Recebe-o por Deus ao vosso lado, por tutelado e amigo. O rabino de outrora, hoje é um triste mendigo. Transformado Simão ao São Joás, ao nível do seu próprio coração. Depois falou para o interlocutor: ide em paz. Deixai Joás conosco. Alô? Deixai Joás conosco. Ide em paz, deixai Joás conosco. Ele é nosso irmão. Ele pertence agora ao nosso amor. Tal qual se fez, tal qual se apresenta. E enquanto o jovem sai
como quem não se apressa, a fim de obedecer os seus chefes hebreus, Pedro ainda ditou em voz tranquila e atenta: ele será mais nosso em nossa casa, porque essa casa é de Deus. Muita paz a todos. Graças a Deus. Todo sábado à tarde a luz vinha acender, entre amigos, fé e mãos pra estender. Na fazenda em Guaratiba, o amor era a missão, cuidar de quem sofria, levar consolo ao coração. E mesmo quando tudo parecia terminar, a esperança achou um novo lugar. Todo sábado à tarde a luz vinha acender, entre amigos, fé e mãos pra estender. Na fazenda em Guaratiba, o amor era a missão, cuidar de quem sofria, levar consolo ao coração. E mesmo quando tudo parecia terminar, a esperança achou um novo lugar. Perseverar, seguir, não desistir. Quando a porta fecha, outra vai se abrir. Com fé no caminho e união pra crescer, o bem encontra sempre um jeito de viver. Veio tempo de mudança,
tudo se encerrou, mas a chama do trabalho nunca se apagou. Na casa simples, um novo começo nasceu. Dona Celeste abriu portas e o amor floresceu. E de um pequeno grupo surgiu uma missão maior, transformando o cuidado em algo ainda melhor. Perseverar, seguir, não desistir. Quando a porta fecha, outra vai se abrir. Com fé no caminho e união pra crescer, o bem encontra sempre um jeito de viver. Bom, o pessoal está chegando. Boa noite para todos. Boa tarde, boa noite, né? Pois é, boa tarde, boa noite. Mas isso é muito bom. Boa tarde, boa noite é ótimo, porque a gente já vai iniciar uma noite de comemoração. Uma noite de alegria, uma noite de festa. Aí vocês devem falar assim, mas que festa? A gente não está vendo festa nenhuma. A festa da vida física, ela tem todo o seu brilho, né? A preparação. E a gente sabe como ela é, que a gente está aqui, a gente interage com esse tipo de ação. Mas a festa espiritual, ela é muito diferente dessa, né? O brilho não é esse brilho fugaz. É o brilho do espírito, da alma, da questão vibrante que vai no coração de cada um. Deixa eu ficar aqui, né? Senão eu fico aqui assim, né? Tá bom aqui? Ih, mas eu acho que não vou. Oh, meu Deus do céu. E ainda tem que ficar aqui para ser filmado, né? Depois limpa assim, então tá ótimo. Então é isso. Hoje é festa. Segunda-feira teve a primeira comemoração e hoje é dia 29 mesmo, né? Oi? Pula essa parte, vamos iniciar com toda a delicadeza, todo o touché que merece esse momento da nossa casa. 22 anos, né? 22 anos ainda é pouquinho, pouco tempo. Nós temos casas aqui no nosso ramal, quase 100 e poucos anos, né? 90 e pouco, trabalho árduo, né? Insistência. E nós estamos nessas paragens aqui de Guaratiba com 22 anos. Ela é uma casa extremamente nova, mas com um trabalho que já começou assim, servindo, amparando, curando, né, lenindo dores. Ela teve esse começo. Vamos falar um pouquinho do começo dela. Antes era posto de socorro Bezerra de Menezes, mais ou menos 9 meses, 10 meses. E tinha uma assistência que ia aqui na Fundação Leão 13. Tinha as pessoas que eram albergadas lá, e eram muitas, né? E a nossa querida Celeste, junto com o grupo que fazia essa visita até as pessoas que estavam lá, numa condição bastante dolorosa. Eu não sei se vocês conheceram ou ouviram falar que eles albergaram pessoas de rua, né, moradores de rua. E, na maioria das vezes, quem ia para lá era quem estava sem família, ou então muito doente mesmo. E aí, a dona Celeste, que é a fundadora, né, ia para lá. Só que ela também ia no Cantagalo. Quem conhece Cantagalo aí? Né? Cantagalo. Nosso irmão Hans, né? Hans. Fazendo um trabalho, ainda continua, desencarnou, né, o fundador, mas parece que o grupo continua fazendo trabalho. Igual aqui, né? Desencarnaram, mas a gente está aqui à frente da tarefa. E esse momento ficou vigorando nesses meses, quase um ano. E depois, nesse momento, eles saíram de lá do Cantagalo, vieram, e aí a frequência abriu-se. E aí vamos fundar a casa, e a dona Celeste, muito generosa, muito amigável, muito ativa na sua trajetória de servir, porque era uma pessoa que servia. Ela servia, ela vivia para servir. Ela servia.
E ela não era uma pessoa abastada financeiramente. Ela servia com o que ela tinha, com o que ela podia. Um olhar, um carinho, um remédio. Aí ela se formou enfermeira, né? E atuava aqui no posto. E sempre ela tinha um envolvimento com as pessoas doentes. Então já estava na raiz de uma vida, né, que vinha há muito tempo nessa trajetória. Por isso que nada nasce do nada. Tudo tem um molde que vai sendo assessorado pelo Divino Senhor da vida. Por isso que estar reencarnado novamente, vestindo a indumentária física, é motivo de muita alegria, porque aqui é que a gente vai aprender cada vez mais a realizar o melhor que a gente tem para fazer. A gente não vai fazer 100%, gente, porque ninguém é 100%, mas nós vamos dar de nós. E lembrando da Celeste, ela deu do coração dela, da alma dela. Marlene, você está falando de Celeste, todo ano você fala, não vou cansar de falar. Porque é fato, né, Eulina? Eulina conheceu. E Eulina estava junto na hora da fundação, ali. Tá? Passamos muito percalços. E aí a coisa funcionou de uma maneira bastante desafiadora, mas cheia da graça divina, das benécias com que essa casa foi e é até hoje e continuará sendo. Cercada desse amparo, essa fonte impulsionadora do bem. Aí procura o coração da gente, né, de quem está encarnado, trabalhadores, aqueles que estão chegando, para motivar-nos a fazer esse bem. Porque fazer o bem, gente, é a maior alegria. A gente acostuma a fazer bem. E tem que ter costume de fazer bem, porque o lado oposto do bem, a gente nem precisa acostumar, porque, né, é nossa, né, é a nossa ainda, nosso entrave. Então, chamá-los hoje aqui para comemorar conosco é abrir a porta da casa e convidar aquele que consegue viver e olhar para a vida todos os dias e agradecer, né? Por mais que esteja doendo, por mais que seja desafiador, por mais que as provas existam na nossa vida, as expiações, porque esse mundo não é um mundo, né, de anjo. Não é, não. É um mundo de passagem, é um mundo de provas e expiações, mas de grande potência de aprendizagem. Basta querer. E gostar de fazer o bem, desejar o bem. Vá com Deus, eu adoro falar isso. Vá com Deus, despeça do seu ente querido, né? Não despeça com palavras duras, porque depois você pode viver uma situação muito desafiadora de dor e de arrependimento. Então, para que a gente possa continuar, falei da Celeste, mas não vou esquecer do seu Fernando também, que tinha os problemas físicos dele, no corpo dele, diante de tantas situações que ele viveu, mesmo assim servia. E antigamente, os trabalhos na casa começavam às 7 horas da manhã e terminavam às 6 horas da noite, atendendo mais de 100, 150, 200 pessoas. Mas era com todo carinho. Parava um pouco, quem tinha que almoçar, almoçava, uma canjinha, uma sopinha, e depois o trabalho continuava. Quase 12 horas. Hoje a gente já tem uma outra relevância, outros moldes, mas continua a essência do cuidado, da intervenção espiritual, cirúrgica, né? Então tudo muda. E hoje, nessa mudança, nós estamos aqui, nesse prédio, nessa casa que ainda não está acabada, que a gente está aqui, né, levando em frente, fazendo o nosso melhor, angariando recursos para poder continuar a nossa trajetória. Mas tudo é um desafio. E esse desafio, quando chega o dia da gente comemorar mais um ano, é dizer para Jesus que a gente está se superando. Embora a minha cruz não foi tirada um pedacinho.
Continua a mesma cruz. O mesmo pesado madeiro que eu vim nessa encarnação para poder diluir. Através da doutrina espírita que explica, através do trabalho que enobrece e através da casa que me acolhe. Gente, tenham um olhar para a casa que acolhe. Um olhar de respeito, de carinho. Não essa sua casa em particular, né, Genésia? Mas a casa que você dedica, a casa que você elegeu para dedicar-se. Mas sempre lembrando, diante dessa dedicação, o que você vai encontrar não é anjo. São pessoas também equivocadas, doridas, simpáticas e não simpáticas, né? Vai encontrar uma mescla de vidas que pululam e que se congregam com um ideal, que é o ideal de servir, o ideal da caridade, do amor, né? Não é aquele amor ágape, mas é o amor em forma de amizade, de bem-querer, de cuidar. Como é que você está? Tudo bem? É do resfriado, da pneumonia, né? Fulano, faz tempo que você não vem na casa. O que aconteceu? Né? Você está distante. Isso é o amor, esse é o cuidado. E que a gente começa a aprender quando a gente quer aprender. Quando a gente insiste e diz assim, Senhor Jesus, eu vou aprender. Até porque Jesus é o nosso modelo e guia. Eu tenho um guia, é Jesus. E Ele me dá todo o caminho, a trajetória, para que eu continue acreditando, com fé, com coragem e procurando esse meu entendimento comigo mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nada com o outro, tudo é com você. Tudo é com você. Ninguém está contra você. Você que está contra você mesmo. Aí Joana diz assim, Divaldo, nunca foi contra os outros. A luta é contra você mesmo, para você domar as suas más tendências, para você aprender. E nós não vamos sair daqui aprendendo tudo, tá? Mas a gente vai ter tanto carinho pela tarefa que abraçamos, pelo que nós fazemos, em pequeninas porções, né? Porque quem fundou essa casa, fundou. E não ficou muito tempo, né? Não ficou. E o pouco que ficou, deu uma influência tão grande que nós que estávamos chegando, pegamos na charrua e fomos. E estamos aqui. Porque o bem que se faz é aquele que contagia. Por exemplo, eu chego na casa espírita, na casa do caminho, não posso chegar só triste ou só acabrunhado. Tenho o direito de chegar, não tem problema. Mas aquele que já compreende, quer dar um acerto maior no ponteiro do seu relógio, chega exultante, não? Que bom, eu estou aqui, eu consegui vir, gastei sola de sapato, gasolina, né? Agora nem gasolina, estou até muito antiga, agora bota na tomada, né? Né? Pois é, está até esquecendo de falar. Bota na tomada e carrega o carro. Mas a gente está fazendo com que essa liberdade de escolher ela chegue no nosso coração de maneira profunda. Porque isso é uma conversa que a gente tem conosco. Nós estamos explanando isso para vocês vocês entenderem que o valor da festa não é a festa dos olhos, mas é a festa da alegria de que nessa encarnação eu estou podendo entender um pouquinho. Eu estou levantando o véu do meu olhar ainda muito enublecido pelas minhas razões, né, pelas minhas coisas que eu acho, né, verdade, né, as coisas que eu estou certo e o outro está errado. E esse valor a gente começa a dar nas pequeninas coisas, gente. Não é nas valiosas, grandes, não. No brilho. É no cumprimento que você dá para o outro. Oi, boa noite, tudo bem? Olhando no olho, né? Quando você faz a ligação para saber como é que a pessoa está. Quando você pega um copo de água para servir.
Quando você reparte o bolo, o primeiro pedaço é do outro. Se sobrar, você come. Se restar um pedacinho. Isso é viver Jesus na pequenina ação que coordena uma casa do caminho e que nos mostra que essa gentileza, essa capacidade de perceber o outro, ela vai além do nosso olhar. Ela vai quando nós estamos cultivando em nós esse olhar de grande carinho. É com esse olhar que eu dou uma saudação para todos vocês. E meu coração está feliz. Então, aquela turminha que entrou ali no final, ai, que bom. O coração da gente treme, fica febrilante. Ai, fulano veio. Mas aqueles que não vieram, não tem problema. Não há acusação. Mas aqueles que vieram, a presença. E a gente acusa, não no acusar, mas de dizer, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, todos que vocês trouxeram, porque cada um trouxe 1, 2, 3, 5, 10, quantos forem. E a espiritualidade aqui nos ajudando, como vai ajudar a nossa irmã agora. E nós vamos pedir, nesse momento, que depois dessa fala, a nossa irmã Larissa vai fazer a página de preparo. Vocês preparem aí que vai ser lida a página de preparo. Tá bom? Aqui. Ah, e Larissa, aí você tem que seguir ali, tá? Boa noite a todos. Lição 12. No serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação, de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações do laboratório ou se limitam às discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados, entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso, 2014. Palavra aos espíritas. Em vista de semelhantes razões, os aspectos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em quem respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifique. Eis porque, para nós outros que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, o Espiritismo não expressa a simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta aguardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo
o que é admirável é divino, nem tudo o que é grande é respeitável, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de se reformar-se, cada um para a expressão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, o Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo o bem ou o mal. Emmanuel. Agora nós vamos convidar a nossa irmã Eulina para fazer a nossa prece inicial. Tá bom, Eulina? Aí você fica nessa direção. Olhando para o branco. Boa noite a todos. Nesse momento eu convido aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e os desencarnados, a elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Senhor Jesus, ao nosso Pai de amor e bondade, ao nosso Criador. Em primeiro momento, agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade de aqui estarmos, por esta casa bendita que nos recebe, que nos acolhe, que acolhe os corações em aflição, enfermos do corpo, enfermo da alma. E assim, Jesus querido, nesta hora nos apresentamos. Respondemos, Mestre, ao teu chamado. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Mestre amado. Faz de nós instrumentos da tua paz. Que os nossos irmãos que aqui se encontram recebam de cada um de nós, trabalhadores desta casa, o abraço fraterno, o aconchego, o sorriso, o seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, todos vocês, sem distinção, a essa casa do caminho, a essa casa que abre as portas para receber todos, sem perguntar de onde vem ou para onde vai. Senhor Jesus, nos envolve nesta tarde e noite. Envolve, Mestre querido, a nossa irmã Maria Genésia, que faz uso da palavra, que ela traga para nós a boa nova, a notícia, o reconforto para as nossas almas, para os nossos irmãos desencarnados que aqui já estão. E todos aqueles que por aqui passaram, antes de nós, se sintam abraçados, se sintam amados por todos nós que aqui ainda estamos. E assim, com a certeza, Senhor Jesus, de que Tu nos ouve, de que Tu estás conosco. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, e te convidamos, Mestre Jesus, para permanecer conosco, Senhor, não só agora, mas por todo sempre, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, nossa irmã Maria Genésia, do NELD, né? Núcleo Espírita Leão Denis, aqui próximo da gente, né? Estrada do Moinho. Meus irmãos, boa noite. Que a suavíssima paz de Jesus nos envolva. É com muita alegria que estamos aqui a celebrar os 22 anos dessa Casa do Caminho, né? Então, nós vamos falar da primeira Casa do Caminho, né? Nós trouxemos hoje uma reflexão para todos nós e, nesse momento, pedindo, né, ao Mestre Maior que nos inspire. Então, nós vamos fazer uma retrospectiva à Casa do Caminho, que foi a primeira casa após a morte. Nós sabemos
que cada discípulo do Senhor Jesus teve o seu caminho. Mas Pedro, especialmente Pedro, ele fundou a Casa do Caminho. E aí a gente vai, né, conhecer um pouco dessa trajetória de Pedro, que nos diz assim: Simão Pedro foi para Jerusalém e, junto a corações do amigo que partira, quem é esse amigo que partira? O Senhor Jesus. Fundou uma casa de assistência. O seu objetivo era atender aos órfãos, viúvas e doentes. Esse era o objetivo. Então, quando o Senhor Jesus estava com Pedro, ele sempre fazia uma reflexão a Pedro. Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas. E essas ovelhas somos todos nós, até os dias de hoje. Jesus nos conhece pelo nome. E aí Pedro, atendendo a esse pedido, foi tocado o seu coração. E ali ele fundou a Casa do Caminho para assistência aos órfãos, viúvas e doentes. Chamou-a a Casa do Caminho. Se o objetivo era nobre e necessário, manter aquele atendimento era bastante difícil. Os necessitados chegavam todos os dias batendo aquela porta de misericórdia e poucos eram os recursos. Nós sabemos o quanto há a dificuldade, até nos dias de hoje, né, para muitas casas como essa que estamos hoje aqui, se manter. Então, nós precisamos hoje sair daqui com essa reflexão, que cada Casa do Caminho que dá uma assistência, né, uma assistência não só materialmente falando, que seja uma cesta básica, que seja uma sopa, mas que dá assistência àqueles que chegam tão cansados, tão oprimidos, tão desolados. Então, a casa acolhe, né? A casa aqui tem uma assistência espiritual de socorro. Quem já não passou aqui, né, sabe, eu já passei por um tratamento aqui aos sábados, né? E a gente, de acordo com o nosso merecimento, a gente vai adquirindo as bênçãos necessárias. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Mas manter uma casa de assistência, a gente precisa despertar a ajuda de cada um de nós, porque uma casa ela não pode e nem deve se manter sozinha. Mas Pedro, ele tinha que dar assistência aos órfãos, às viúvas, os desamparados. Então, naquele momento, ele encontrava muita dificuldade, porque os necessitados chegavam todos os dias. Era uma nova notícia, um enfermo, um desolado, um faminto, um doente, todo dia. Não tinha um dia que não chegasse uma pessoa necessitada na Casa do Caminho, onde Pedro afundou. E Pedro saía a pedir. Só que Pedro saía a pedir, mas Pedro já não estava mais naquela idade de tão jovem que era, né? Pedro já tinha uma certa idade. E a gente sabe que as nossas forças, elas vão diminuindo, né? A gente já não tem mais aquele vigor dos 20 anos. E Pedro, mesmo assim, com as suas limitações físicas, ele não desistia. Ele saía cedo, batia de porta em porta, e o caminho era longo, muito longo mesmo. E ele saía para pedir, e não, fazendo, né, os primeiros passos, né, da campanha do quilo. Pedro também nos traz essa mensagem da campanha do quilo. Né, as casas que dão a cesta básica, elas necessitam que cada um que frequente a casa colabore. Se cada um aqui trazer um arroz, um feijão, né,
o óleo, a farinha, o fubá, o sal, a gente faz muitas cestas básicas, né? Porque a gente tem que estar unidos cada vez mais em pró da casa do caminho em que nós estamos. Cada casa de assistência é uma casa do caminho. Então Pedro saía cansado, pelo dia todo caminhando, e já não era, repito, tão jovem assim. Por isso mesmo, todas as manhãs, o apóstolo Pedro saía a pedir em nome do Cristo, batendo as portas de conhecidos e comerciantes. Pedia comida para os seus asilados, roupas, enfim, o que tivesse para lhe ceder. E às vezes, né, a gente precisa, quando fala de roupa, a gente tem um bazar aqui nessa casa, né? Então, se cada um aqui verificar lá no seu guarda-roupa, aquela roupinha que está assim, quando eu emagrecer eu vou usar, né? Eu vou emagrecer, eu vou usar. E a roupa fica 1, 2, 3 anos ali. Então, a gente precisa trabalhar com isso, o nosso desapego. Então, se cada um puder colaborar, particularmente falando da casa em que estamos, que tem um bazar, e muitas outras casas de assistência também têm bazar, né, para se sustentar. Porque através das vendas é um recurso para a casa, financeiramente falando. Então, uma roupa, né, que estiver em bom uso, porque a gente não vai dar, por exemplo, uma calça comprida sem um fechecler, uma roupa sem um botão. Então, está em bom uso? Eu usaria, porque eu já comprei roupa em bazar. Nós temos lá no NELD, né, que todos devem conhecer, o Abrigo A Minha Casa, né, que tem uma lojinha muito boa, viu? Então, eu já comprei na lojinha. Então, não há vergonha nenhuma, não há pudor nenhuma. Por quê? Uma roupa que já foi usada, qual o problema? Então, assim como a gente doa, a gente também gosta de receber, né? E o precinho é bem convidativo. Então, Pedro, ele saía a pedir e, ao final da tarde, retornava com os braços carregados de donativo, cansado, extenuado. Na manhã seguinte, tudo se repetia. Então, como havíamos dito, ele não era tão jovem assim, as forças físicas limitadas, mas ele tinha uma força de vontade. E isso nos faz, né, dar uma alavancada, porque a vontade é tudo que nós precisamos para que possamos manter a casa do caminho. Então, nós devemos impulsionar cada vez mais a nossa vontade. A vontade de servir. A vontade, ela vem acompanhada de uma palavra muito querida que se chama disposição. Nós precisamos da vontade e disposição para levantar todos os dias e servir. Né? Outro dia eu estava vendo uma palestra em que o palestrante diz, falando sobre a mediunidade, e ele diz, chamando a atenção, que mediunidade é 24 horas. Você é médium 24 horas. Então, naquele momento, nos faz refletir o que Jesus nos chama a atenção. Ele pede para nós olharmos, mas aí todo mundo só fixa na segunda, vigiai, e a terceira, orai. Então, a gente precisa ter um novo olhar a cada manhã de agradecimento, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e nós precisamos orar. Orar por si, orar pela humanidade, pelo nosso planeta que está passando por essa transição. E Pedro, ele repetia esse fato, esse esforço, essa vontade de servir todos os dias, cansado. Estava muito cansado. E às vezes a gente se cansa, né, com coisas tão pequenas. Ah, não vou à casa espírita, eu estou tão cansado. Trafegar por esse Rio de Janeiro não é fácil. Vou ficar em casa.
Aí que a gente tem que ir. Aí que a gente tem que se levantar. Porque aqui é um posto, né, que a gente recebe todo o combustível espiritual necessário para essa caminhada nesse planeta que nos abriga. E Pedro vai nos ensinando cada vez mais. O espírito não era alimentado. Aqui nos chama a atenção. Pedro, ele tinha uma enorme preocupação de dar o alimento físico a todos aqueles necessitados. Mas o apóstolo Paulo, ele chega à casa do caminho, e como ele era muito observador, ele começou a perceber o que estava faltando na casa do caminho. O Paulo de Tarso, que há pouco abraçara o cristianismo, após a visão magnífica da estrada de Damasco, visitando a obra assistencial, verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico das criaturas. É importante alimentarmos, sim, o corpo físico. Não há nenhuma crítica quanto a isso. Mas se a casa tem uma assistência espiritual, por que não ler o Evangelho? Distribui-se, sim, a cesta básica. Mas vamos falar do Senhor Jesus? Vamos ler o Evangelho? É necessário aquelas pessoas também se alimentar do alimento espiritual. E Paulo percebia que isso não existia. A preocupação, não que seja ruim, por favor, mas a preocupação de Pedro, naquele momento, era o alimento físico. As pessoas eram assistidas, né? Se tinha ali uma questão de saúde, de uma doença, também era assistidos. Mas a palavra, o ensinamento, o conhecimento do Senhor Jesus, Paulo sentiu falta. Paulo sentiu falta, observando tudo aquilo, e conversou com Pedro. Mas o espírito não era alimentado. Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. O que ele está nos mostrando aqui? Ele ficava o dia inteiro a pedir, chegava exaurido, porque a caminhada era longa, com um peso, porque trazia os alimentos. Ele não conseguia pregar, falar do Senhor Jesus. O que ele nos chama a atenção? Eu sei que a necessidade era grande, mas Pedro tinha que respeitar naquele momento o seu limite físico também. Então, às vezes, a gente quer abraçar muita coisa, mas a gente tem que respeitar o nosso limite. Até onde eu posso ir? Eu já não consigo ter aquele vigor, como falei anteriormente, dos 20 anos. A gente precisa estar bem para falar. Já imaginou eu aqui cansada, bocejando, né? Exaurida? Não estaria nem pronunciando uma palavra corretamente, de tão cansada. Porque a gente domina muita coisa, né? Mas o sono a gente não domina. Quando a gente está com sono, a gente cochila. A gente fica assim, ó, batendo a cabeça. Pedro estava cansado. Era o dia inteiro ali. Então, Paulo chega até Pedro e tem uma conversa. Meu irmão, nós precisamos alimentar esses espíritos. Falar do Senhor Jesus. E aí nós vamos acompanhar toda essa trajetória, que onde estava a mensagem, perguntava Paulo, em nome da qual se erguera aquela casa. Qual o objetivo dessa casa, Pedro? Você ergueu essa casa de assistência, tudo bem, né? Um diálogo, a gente imagina aquele diálogo rico, né? Porque Paulo ele tinha um dom da palavra. Ele era um doutor da lei. Ele chamou, olha, aqui tem, sim, então, as viúvas, os órfãos, a assistência àqueles doentes. Mas qual o objetivo dessa casa?
E aí que a gente entra com a responsabilidade. Porque as pessoas fundam uma casa de assistência espiritual aleatoriamente? Não, não é assim. Qual o objetivo dessa casa? Acolher, amparar, servir, né? A gente precisa muito, Marlene falou logo no início, né, do acolhimento, é tão gostoso esse acolhimento. A gente não vai encontrar ainda pessoas perfeitas. Não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Queremos já acertar. E Paulo chama a atenção, qual o objetivo dessa casa? É só dar o alimento, dar assistência, dar uma medicação, vão embora, no outro dia estão lá para se alimentar novamente. É só isso, Pedro? De tudo que você esteve ao lado do Cristo, porque Pedro esteve ao lado do Senhor Jesus o tempo todo, Paulo já não teve esse contato, fisicamente falando. Pedro, de tudo que você ouviu do Senhor Jesus, foi para isso, é só para isso a construção dessa casa? E Pedro, vamos refletir com ele, né? Aqueles seres necessitavam do pão, das vestes, da cama limpa e de medicamentos. Muito mais que isso. Eles precisavam de alimento para as suas almas. Para as suas almas. Isso me faz refletir. Eu estive presente nesse dia, que há muito tempo atrás, o MAP, Movimento do Amor ao Próximo, que é lá de Jacarepaguá, trazia o Divaldo. Lembra? Naquele mês que o Divaldo passava aqui, em agosto, ele ficava 2 semanas no Rio. Ele ia no Colégio Militar, ele ia no Centro Espírita André Luiz, ele fazia um tour, né? Espírita. E ele estava, eu não sei o nome, mas na época era Citibank House, porque muda tanto de nome, né? E ali o Divaldo estava, ele contou ele contou uma história, assim, verídica, né? Que ele foi até o interior de São Paulo, sem mencionar o centro, que a gente tem que tomar muito cuidado ao servir, né? Aí ele disse que chamou a atenção do presidente da casa, porque o presidente da casa, a casa estava completando 1 século, 100 aninhos. Você falou de muitas casas que tem por aqui com mais de 1 século, né? A casa estava completando 100 anos. E Divaldo, a casa era pequena, então foi no ginásio da cidade que ele estava. E aí o presidente chegou com 3 pessoas e falou assim: Divaldo, eu vou te apresentar essa família, essa aqui é a avó, a mãe e a filha. Nós damos assistência a essa família até hoje. Aí o Divaldo era, né, ele brincava muito, ele falou assim, como todo baiano, não me segurei. Você dá assistência à avó, à mãe, à filha até os dias de hoje? Isso aí é uma herança de miséria. Está tudo errado, meu irmão. Assim, está errado, meu irmão. A avó precisou, aí a mãe e agora a filha. Nós precisamos ensinar a pescar. Hoje eu vi no Instagram que eu sigo a Escola Espírita Joana de Ângeles, a primeira escola espírita que tem lá em Engenheiro Pedreira. O nosso amigo César Braga Saíde é diretor. Eu falo amigo porque nós nos conhecemos há muito tempo. Aí ele postou que uma equipe, né, de profissionais, de barbeiros, ensinar os meninos da escola a aprender o ofício de ser barbeiro, aqueles que quiseram, nada é obrigatório. E estava a sala, né? O pessoal levou todo o aparelho, tudo para eles ensinar. Então, tem que dar um ofício, porque senão uma pessoa fica ali, só para receber. Né? A gente vê a natureza nos ensinando, né? A mãezinha de um pássaro vai lá, bota no biquinho, mas quando ele já está pronto para voar, solta ele. Agora você vai buscar o seu alimento.
Nós, seres humanos, o humano, né, é o único animal racional que mantém, né, a cria, digamos, filhos, por muito tempo em casa. Mas isso é uma cultura também muito brasileira, porque a cultura lá fora é diferente. Eu tive um professor que nos contou, na época do curso que eu estava fazendo, que ele chegou na França e ele foi fazer um curso lá. E ele se hospedou na casa do professor. E o professor disse assim: você me desculpa que meu filho está aqui, é porque por pouco tempo, mas logo que ele arrumar um emprego, ele vai embora. Aí ele: por que você está me falando isso? Ah, não, porque não é normal um filho de 25 anos estar dentro de casa. Aí eu, né? Nós temos uma outra cultura. O americano, quando ele vai para a universidade, ele já não volta mais para casa. E aí a gente tem que dar, né, todos os recursos para ir. Vai, meu filho. Vamos embora, meu filho. Quando ele estiver preparado para voar, que nem a águia, né, que leva o filhote para o maior penhasco e solta ele. Se ele titubear: mamãe, não estou conseguindo, ela dá um voo rasteiro e volta para ele. Volta com ele para o ninho, até ele conseguir voar. Então, isso tudo é para nós refletirmos do quanto ainda retroalimentamos qualquer dependência que seja. E Paulo chama a atenção, no bom sentido, de Pedro, dizendo: é só para isso essa casa foi criada, Pedro? Então, Paulo chama a atenção no alimento das almas. E esse se chamava Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E qual é a proposta? Qual foi a proposta que Paulo? Porque é muito bom você falar: isso está errado. Tá, mas qual é a solução que você me dá? Isso não está certo, mas qual é a solução que você me dá? Porque para criticar, tem muitos. Agora, para auxiliar, porque é muito fácil apontar o erro. Agora, qual é a solução que você me traz? Falar do problema, tudo bem, mas qual é a solução? Eu quero a solução. Porque apontar o dedo em risco, eu tenho 3 voltados para mim, um pedindo aqui, ó, misericórdia. Porque toda vez que nós apontarmos a falha do outro, porque devemos, tudo é maneira de falar, e como a gente fala, isso aqui, meu irmão, não está correto. Tá, isso não está correto, mas isso aqui pode ser assim, assim, né? O que você acha? Qual é a sua percepção? Você está vendo? Agora podemos fazer melhor. Mas não, vai que aquela... Se o problema está pequeno, torna-se maior, e cadê a solução? Quando se aponta um erro, uma falha, aponta a solução para aquela. Porque errar é humano, persistir é tolice. Agora, cadê a solução? Quando Paulo chega para Pedro e fala: é para isso que essa casa foi construída? É só para isso, Pedro? Ele dá uma proposta. Ele dá uma solução. Assim, pensando em resolver a problemática da casa do caminho, propôs ao velho apóstolo Pedro que aqueles abrigados que tivessem condições poderiam aprender uma profissão e trabalhar para auxiliar no sustento. Porque ele abrigava também pessoas que não tinham onde morar. Aí Paulo falou assim: vamos ver, né? Vem cá, você é bom em quê? Ah, eu sou uma boa manicure, então vamos ensinar as meninas, né, a cutilar, a pintar. Ah, eu gosto de fazer de pintura de quadro. Vamos ensinar uma pintura de quadro? Como eu falei agora da Escola Espírita Joana de Ângeles, foi uma equipe de barbeiro para ensinar aqueles meninos que estão com vontade de ser barbeiro. Vamos dar uma profissão? Porque é uma região muito carente. Fica no bairro Santa Amália. É carente demais. Então, as pessoas têm que sair, que só vai até o 9º ano, com uma profissão. Então, ele fala: ô Pedro, vamos ver aqui, né, dessas pessoas que estão aqui, dormindo, né, se alimentando.
que estiverem em boas condições, porque tem aqueles mais enfermos, mas aqueles que estão em boas condições, aprender uma profissão para ajudar essa casa, Pedro. Você está exaurido, você está cansado. Vamos aprender a delegar, vamos aprender a pedir. E ali Paulo deu essa sugestão e continuou. Ele mesmo, Paulo, se propôs a ensinar sua profissão. Ele era tecelão, sabendo manejar muito bem os fios de cabra, de camelo, a lã das ovelhas. Em Paulo e Estevão, né, que é um best-seller espírita maravilhoso, Paulo chama a atenção dos pais, que todo pai, toda mãe tem que ensinar um ofício ao filho. Esse ofício começa em casa. Lavar um banheiro, fazer uma comida, porque todo mundo mora na mesma casa. Mas só uma pessoa se encarrega de fazer tudo, cansa. Você fica cansada. Aí fica todo mundo, né, lá no computador, ou vendo um filme, na televisão, enquanto a pessoa está lá. Gente, a louça é de vocês. Aprender a lavar uma louça, um ofício. Tem que trabalhar dentro de casa, sim. Agora, tem que ter um curso para se sustentar. Vamos fazer... Meu filho, você quer o quê? Do que você gosta de fazer? Eu vou contar uma história que eu trabalhei numa escola, me aposentei na educação e eu cheguei à coordenação de ensino do 6º ensino médio. Certa vez chegou uma mãe e falou assim: Genésio, eu estou tão preocupada. Eu falei, preocupada por quê? Ela falou assim, vou dar o nome dele de João, porque eu gosto desse nome, tá? João. Ah, João é teu neto? Ah, gosto desse nome. Vou dar o nome dele de João. Aí ela foi conversar comigo, porque João foi para o 6º ano, ele fez o 6º ano em 8 anos. Ele foi para o 6º, aí repetia e passava. Cada série ele fez 2 anos. Aí ela sentou perto de mim e falou, a mulher elegantérrima. Aí falou assim, Genésia, ele está indo para o ensino médio. Ele já está com 18 anos. Genésia, mais 6 anos. Só. Os espíritos podem influenciar na nossa vida? Muito mais do que vós podeis supor. De ordinário, eles vos dirigem. Ali, chegou alguém perto de mim, e eu, colégio particular, né? Aí eu... E minha sala era um aquário, né? Não era fechada, não. Se falasse, o outro escutava. Era um aquáriozinho assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, tira ele daqui. Aí ela, o quê? Tira. Eu tinha que sorrir, né? Porque a diretora estava no outro lado. Tira ele daqui. Ela, você está louca? Eu falei, não. Seu filho adora carro. Tinha aquela revista 4 rodas, e o pai comprava porque ele gosta muito de carro. E aí, o professor uma vez falou assim, não, porque meu carro enguiçou, tal. Ele descreveu o que o professor tinha que fazer no carro. O menino era bom. Tira ele daqui. Posso lhe dar uma sugestão? Coloca ele num colégio estadual à noite, não é desmérito nenhum, porque eu estudei em colégio estadual, tá? E coloca ele no Senai, na Tijuca, que é o que tem o curso de automobilismo. Aí ela falou assim, você sabe quem é o pai dele? Eu falei, Deus. Não é Deus que é pai? Né? É Deus. Sim, Deus. Não, eu estou falando... E ela, graças a Deus, era espírita. Meu Deus, é bom. Mas né, mais preocupada, né, pela opinião dos outros. Ela frequentava o Frei Luiz. Acredito que ainda esteja lá. Aí ela falou assim, o pai dele é um dos diretores da Michelin. O pai dele agora está na França, porque a fábrica Michelin é da França, francesa, né? Aí eu falei, e daí? Genésio, eu tenho uma filha odontóloga, que foi para a UERJ, o outro está em Direito também, fazendo na UERJ, você quer que eu bote ele no estágio? Eu falei, minha filha, o dedo das mãos não são iguais.
não se compara a filho. Final da história. Ela foi para Tijuca, morava numa mansão na Rio da Prata, mudou-se para lá, os filhos até gostaram, porque a UERJ é pertinho, né? Então, quando a Honda chegou no Brasil, ele era um dos bambambam da Honda, do carro Honda. Ele já foi para a Alemanha, eu nunca fui. Ele vai para feiras de carros. Agora, com esse carro automático, então, ele deve estar mandando ver. Ele ama carro. Então, a gente, às vezes, não quer ver um filho padeiro. Ah, mas vai fazer pão? E daí eu preciso do padeiro, eu preciso do borracheiro. Nós precisamos de todas as profissões. Eu falo isso que eu passei, eu tive um problema sério na hora, eu me envergonho, mas eu passei por isso. Quando meu filho passou para ser militar, estudou 3 anos. Quando ele passou, ele disse, mãe, não quero ser mais militar. Ele estava fazendo faculdade na época, que eu falei, tem plano B aqui em casa. Aí ele foi fazer física pela CEDES, que é a física à distância, né? O polo é ali no Sara Kubitschek. Quando ele passou, eu falei, cadê as coisas né, que tem um enxoval? Eu não quero ser militar. Falei, o quê? Você está obsediado. Tá, meu filho, está obsediado. Eu vou fazer uma carta lá para o CELD, tenho que escrever, porque isso não é normal, não. 3 anos e agora que passa não vai mais. O que você quer? Mas não era com essa voz, não. Tá? O que você quer? Tá pensando o quê? Né? Mãe só muda endereço. Eu quero ser professor. Quase que eu disse. Eu falei, o quê? Professor! Né? E a mãe é professora, eu não queria que o filho fosse professor. E está muito bem, graças a Deus, como professor, né? Vida que segue. Paulo pede uma profissão. Por quê? E lá em Paulo e Estevão, ele diz, todo pai e toda mãe tem que dar uma profissão para o filho, para ele se sustentar. Porque pai e mãe têm prazo de validade, gente. O meu está tranquilo, já está independente, 30 anos, já foi. Já, soltei. Minha função já acabou. Porque mãe é função, tá? Mãe é para sempre, mas a função acaba. Pessoal, eu ligar para ele e falar assim, meu filho, você já almoçou? Já escovou os dentes? Isso é função. Então, Paulo pede e chama a atenção aqui. Qual a profissão que você vai deixar para o seu filho? Agora tem que ser o que ele quer. Porque, às vezes, a gente projeta no nosso filho, né? Eu queria ser médica, meu filho vai ser médico. Queria ser advogado, meu filho vai realizar meu sonho. Né? E aí, animado com a ideia, né, Pedro, outro companheiro de Paulo, de nome Barnabé, que era oleiro, se dispôs a ensinar o seu ofício. Vamos fazer vasos. Tanta coisa que o oleiro faz, né? E aqui é porque não tá, a luz não mostra, mas aqui ele está mostrando o Barnabé com muitas pessoas em volta, ele ensinando a fazer os vasos. Então tem que ter uma profissão, gente. Aí todo mundo come, bebe, dorme, aqueles em boas condições. Deixo bem claro isso. E não fazem nada, né? Então, Paulo chegou e chamou essa atenção, dizendo, logo mais a casa do caminho se autossustentava pelos trabalhos, que ali recebiam as suas bênçãos. Olha que bacana. Todo mundo começou a trabalhar, porque o que nós precisamos é de ser útil. A gente tem que ter uma utilidade. E Pedro pôde se voltar para a tarefa de levar conforto aos corações, espalhando os ensinos de Jesus a todos. Olha que maravilha! E Paulo botou o povo também para pedir. Vem cá, é só você que sai? Não. Vamos botar uma equipe aí para sair com você? Graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por anos,
atendendo seus objetivos assistenciais, sobretudo esclarecendo os espíritos dos homens que tinham dessa forma a sua sede de justiça saciada, a sua fome de amor atendida. Então, nós precisamos tanto alimentar o corpo quanto alimentar o espírito. Primeiro, a gente dá aos necessitados o físico, porque ninguém se concentra com fome. Ninguém. Né? Teve um projeto, sem questionar a política, mas teve um projeto, né, muito bom dos Brizolões, que era a criança ficar o dia inteiro na escola. Claro que depois esse projeto capengou. A criança ela tem que ficar na escola e não num sinal fazendo marabalismo para pedir gorjeta. Nosso Brasil ainda está muito acanhado quanto à educação. Nosso país ainda não valoriza o professor como ele deve ser valorizado. Tá? Então, a gente precisa apostar na educação. É o caminho, com todas as dificuldades que muitos enfrentam, mas é o caminho. Esclarecidos, os que dali partiam, curados das suas mazelas físicas, retornavam ao mundo com novos valores dos seus corações, mais aptos para as lutas de cada dia. Porque, além da cura física, obteve também o auxílio espiritual e uma profissão, que muitos ali não tinham. Então, saem dali preparados para o mundo. Porque o mundo lá fora nos exige uma profissão. Então, nós precisamos estar alertando aos nossos filhos que eles precisam ter uma profissão. E tem muita ONG que oferece profissões de graça. Lá a escola Joana de Ângeles não teve custo nenhum para o curso de barbeiro. Foi doado tudo. O que foi? E eu vou ter que correr muito. Jesus misericórdia, eu esqueci de perguntar. Espera aí, vou falar rapidinho. Para que a obra prosseguisse no tempo, Paulo procurou em seguida braços fortes. Aqui é Paulo. Aí Paulo, com o dom da palavra que ele tinha, arrebanhou muita gente. Eram pessoas que diziam seguir Jesus, mas não saíam de suas casas. Nada faziam para melhorar a situação do mundo. Então, a gente precisa também sair. A gente também precisa testemunhar o que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. E às vezes a gente é confundido com evangélico, não é? Que às vezes pergunta, você é evangélica? Não, sou espírita. É espírita? É espírita, sou espírita. Ele buscou e as convidou ao trabalho pelo bem do próximo. Vamos embora, gente, vamos trabalhar. Vamos pregar esse evangelho do Senhor Jesus. Paulo foi o maior pregador do evangelho do Senhor Jesus. A era da caridade. A era da caridade. Com tal atitude, Paulo de Tarso inaugurou na Terra, planeta, a era da caridade. A palavra caridade foi cunhada por Paulo de Tarso. Seu significado é amor em ação. Caridade é amor em ação. O Divino Mestre falou intensamente a respeito do amor. Jesus, né? O amor personificado, como diz Joana. Amor ao próximo, amor aos inimigos, amor entre os seus seguidores. Paulo, tomando de todos esses ensinamentos, os sintetizou em uma palavra: caridade. Então, meus irmãos, eu vou só ler uma poesia, tá? Para a gente encerrar. Que eu coloquei, deixei aqui, que fala também da Casa do Caminho, tá? Essa poesia, ela se encontra no livro A Vida Conta, de Maria Dolores. Maria Dolores, ela traz para nós essa reflexão, que está no livro A Vida Conta, que diz assim: o refúgio de amor da Boa Nova, denominado Casa do Caminho,
albergava um montão de pessoas em provas, doença, inquietação, cansaço e desalinho. O sol se despedia no poente. Tudo em Jerusalém, no entardecer, requeria parada de lazer depois de um dia quente. Entretanto, na casa do Senhor, intensa prosseguia a tarefa de paz, de compreensão e amor. Enfermos sem famílias que os quisesse, débeis mentais em desvalia. Mulheres desoladas, crianças de ninguém estiradas nas calçadas, junto dos companheiros de Jesus, alinhavam-se em prece, rogando aos céus socorro, amparo e luz. No transcurso do dia, Simão Pedro trabalhava tanto que se acolheu em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Mas um dos assessores veio correndo pelos corredores, apressado, disse em voz tremente: irmão Pedro, chegou à nossa porta um velhinho em feridas, geme e grita com dores incontidas. É o rabino Joás que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Pedro aprumou-se e respondeu, como quem se arrojara a intenso asco: Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco do Galileu? Pois não sabe no texto em que estudas que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a complicar o mestre inesquecível? E dando murro à mesa juntou: é impossível, aqui não entrará semelhante traidor. Cumpro o que penso e falo, eu mesmo vou à porta a fim de despachá-lo. Desci a noite devagar, a penumbra invadiu o grande lar. Pedro avançava para a entrada, mostrando na expressão a alma rude e agitada. Mas quase rente à porta, um homem sereno cravou um olhar calmo e profundo. Pedro reconheceria, fosse onde fosse, em todo o mundo. Era Jesus, o mestre nazareno. Empolgado de pranto e de alegria, Simão interrompeu atarantado: a que vinde, Senhor? Ordenai o que for do vosso agrado. O Cristo replicou, carregando de amor as palavras que trazia: compreendo, Simão, as repulsas que sentes. Não pudeste esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, é preciso abrandar o coração. Olvidar toda ofensa é prosseguir em paz. Venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o velho de outrora. Ele é um pobre penitente que se escora nas chagas que carrega. Um homem infeliz de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda nossas falas de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa, 70 vezes 7. Não te detenhas, vai. Lembra o infinito amor do nosso Pai. Cada um pagará pela culpa que tem, pela justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem. Aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim, faz o bem a Joás, qual o fazes por mim? Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou tocado de amargura. Depois ganhou a porta em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente
e inquiriu sobre ele ao tristonho rapaz que se punha a assisti-lo. Amigo, esse é Joás, que pede proteção ao teto deste asilo. Está mudo, febrento e desprezado. Recebe-o por Deus ao vosso lado, por tutelado e amigo. O rabino de outrora, hoje é um triste mendigo. Transformado Simão ao Sor Joás, ao nível do seu próprio coração. Depois falou para o interlocutor, ide em paz. Então vamos lá. Nós agradecemos a nossa irmã, tá, Maria Genésia, nessa noite. É uma noite diferenciada para quem frequenta a sexta-feira. Vocês estão sentindo, né? Porque é uma noite comemorativa. A gente agradece palavras, colocações assertivas em torno dessa Casa do Caminho, que foi o início e o protótipo de toda uma dimensão espiritual que adentrou a Terra, norteada pelo amor de Jesus e de todos aqueles que vieram depois de Jesus, e nós viemos e estamos depois de Jesus, nessa Casa do Caminho. Eu adoro falar Casa do Caminho. Me dá uma saudade, deve ser porque, né? Velhinha do jeito que eu sou, antiga, né? Porque todos nós somos antigos, muito antigos. Encarna e desencarna, para poder aprender, né? Nós agradecemos profundamente. Eu gostaria que a Larissa viesse aqui para colocar a melodia que a gente havia pedido para ela. Enquanto ela não vem, gente, nós estamos aqui com Casas Co-Irmãs, unificando presenças com a nossa festividade. Nós temos aqui o Vinha de Luz. Peraí, quem que eu não lembrei, gente? Depois nós vamos pegar o caderno para falar direitinho. Qual é a casa diferente que está aqui? Olha, Teresa de Jesus. Isso. Olha, Teresa, várias mãozinhas para cima. Olha que beleza. Isso. Quem mais? Quem mais? Então, a Eulina está representando o 28º Conselho de Unificação. Mas ela é dessa casa. Mas ela também faz um exercício de trabalho lá no 28º. Então, agora nós vamos explicar para vocês que nós costumamos, às sextas-feiras, dar o passe. Como é festividade, é o passe coletivo. E aí nós vamos botar aquela melodia. Tá bom aqui ou se eu for ali, Brando? Tá bom aqui? Tá. Então, nós vamos botar aquela melodia, que é aquela melodia maravilhosa, linda de viver, de ouvir, porque essa chancela espiritual, ela desce com todo carinho, porque é ela, a grande emissora do amor de Jesus, e foi ela que trouxe Jesus para perto de nós, nessas paragens da terra. Ela, que eu digo, é a Mãe Maria Santíssima. E ela que autorizou Dr. Bezerra de Menezes a continuar nessas paragens de grande sofrimento, de grandes provas, onde a narrativa que ele faz no pedido, porque ele já poderia, diante da sua condição de espírito bondoso, libertar-se da ganga dessa dor imensa, dessas paragens que a gente está experienciando como prova, expiações. Vamos chegar, né, na regeneração, mas enquanto não nos regenerar a nós mesmos, nos ligando a Jesus e transformando a nossa vida num oásis de bênção e de gratidão, a gente ainda vai pelejar muito tempo, porque a regeneração não está naquele pontinho ali do lado. Ela começa em nós. Então, é para ela esse fulcro amoroso, onde essa canção vai ser o momento em que esse passe, que não vai ser individualizado,
vai ser com os aplicadores em volta, e aí fornecendo aquela vibração, aquele pensamento, e vocês pensem nas suas dores, nas suas questões mais íntimas, no que vocês estão vivendo de desafio na casa, tá? Para que isso possa restabelecer esse campo astral, campo áurico, de todas as questões que vocês estejam passando. Porque aqui ninguém pode falar, não estou passando nada. Algum de nós, ou a maioria, está vivendo esses desafios. Então, é nessa vibração que nós vamos entoar esse passe, essa harmonia que vamos buscar, a saúde. Pode apagar a luz, por favor? Isso. Vamos agora ouvir, em gratidão, a rosa mística do amor, a mamãe, Mamãe Maria Santíssima. Mamãe de amor, mamãe que cuida. Precisamos tanto da senhora, minha mãe, nesse vale de lágrimas, nessas dores que encandece o coração de quem assim promove a dor. Canal de luz do Criador, teu coração é luz. Vamos orar. Vamos agradecer mais um momento de união, de corações, de amparo que sentimos e dessa dulce da presença do amigo benfeitor, do irmão mais velho Jesus, que através dos pequenos, dos humildes, dos servos, do trabalhador da última hora, estamos aqui, Senhor, agradecer esse ponto de luz, essa casa que irradia vibrações, que anela corações, que sustenta, que dá o valor da vida entendida na atual reencarnação, através da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Todos unidos, vibrando em alegria, em servir a boa serventia, em trazer para junto de si e cultivar a fé que transcende todas as dores e que faz com que o coração que sente a dor amenizá-la e assim continuar a trajetória, pois que Jesus é o caminho, Jesus é a vida em vós. Amem-se
perdoem-se, rejubilem-se com cada raiar de dia. Muitas coisas acontecem, eventos doridos, eventos que transcendem em holocausto, na presença da insana do homem. Não andeis por esses caminhos, porque Jesus já o é, por excelência, de ser o guia, o modelo da humanidade. Vibrem com a harmonia que tanto desejam em seus corações, para que mormente tudo possa ser transmutado, diluído, porque como se for as águas dos rios, ela não passa a segunda ou a terceira vez no seu curso. Ela vai nascendo e vai desbravando no rio caudaloso ao encontro do grande mar sagrado. Casa do caminho, casa que acolhe, casa que medica, casa que cura com amor e que liberta a mente com a doutrina luminosa, a chamar a todos para viver com Jesus, por Jesus e para Jesus. A paz seja com todos. Agradecemos a presença dos amigos, dos irmãos, dos filhos e das filhas, das crianças, dos jovens, dos celerados, dos angustiados, dos deprimidos, dos chorosos, dos enlutados. A casa é para todos. Senhor Jesus, Mãe Maria Santíssima, orvalho de luz sublime, guia-nos na estrada redentora da evolução. Hoje, aqui, amanhã do outro lado da vida, pois que a vida continua. Muita paz a todos. Gratidão pela presença, encarnados e desencarnados, os que iniciaram essa tarefa, e ela continua ao longo do tempo, na marcha sublime do amor com Jesus. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. Assim seja. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. E eu espero que vocês aguardem um momentinho, tá bom? Para que a gente possa agora continuar ainda a comemoração, né? Isso. Nós temos aqui, em nossas mãos aqui, nós temos o vídeo ainda que vai ser apresentado, tá? Acalme um pouquinho, que depois nós temos outras coisas também, tá? Vamos lá, Larissa, pode? Já? Só mais um pouquinho. Hoje está diferente, né? Não está diferente. Está diferente, né? Não está diferente, quer dizer, hoje.
Todo sábado à tarde a luz vinha acender, entre amigos, fé e mãos pra estender. Na fazenda em Guaratiba, o amor era a missão, cuidar de quem sofria, levar consolo ao coração. E mesmo quando tudo parecia terminar, a esperança achou um novo lugar. Todo sábado à tarde a luz vinha acender, entre amigos, fé e mãos pra estender. Na fazenda em Guaratiba, o amor era a missão, cuidar de quem sofria, levar consolo ao coração. E mesmo quando tudo parecia terminar, a esperança achou um novo lugar. Perseverar, seguir, não desistir. Quando a porta fecha, outra vai se abrir. Com fé no caminho e união pra crescer, o bem encontra sempre um jeito de viver. Veio tempo de mudança, tudo se encerrou, mas a chama do trabalho nunca se apagou. Na casa simples, um novo começo nasceu.